Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Desde a década de 1940, a pregação do Apocalipse, pioneiramente feita pelo irmão Zarur, vem sendo sim feita pelo irmão Paiva, preservando, portanto, essa palavra abençoada. E aqui, esse espaço na comunicação 100% Jesus é para tirar as dúvidas a respeito dos mistérios que possam haver sobre o Apocalipse. Hoje quem responde às questões é o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A você, Juliana, você que nos acompanha na comunicação 100% Jesus, nessa oportunidade ímpar que a religião do amor universal nos oferece de conhecimento dos ensinamentos do Cristo de Deus e das profecias de Jesus para todos os corações em humanidade. A gente começa com a pergunta da Isabel Flores. Até prefiro não identificar a cidade onde mora, não tem problema nenhum. E ela diz assim: quais os significados das chaves da morte e do inferno que Jesus está segurando no versículo 18 do capítulo 1 do Apocalipse? Isabel, obrigado por sua participação no Apocalipse, no Pergunte ao Apocalipse Redentor do Cristo de Deus. Como a sua pergunta diz respeito ao versículo 18 do capítulo 1 do livro das profecias finais, nós vamos justamente à descrição deste versículo que está dentro da passagem A Visão de Jesus Glorificado, onde João Evangelista e profeta tem o vislumbre do Divino Mestre glorificado no auge da sua autoridade espiritual. E neste versículo Jesus diz a ele e a todos nós, abre aspas: fui crucificado, mas eis-me aqui. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Fechar aspas. Então, na primeira parte desse versículo, nós temos a autoridade espiritual do Cristo de Deus, que foi crucificado, mas está vivo espiritualmente para todo o sempre. Então, antes de chegarmos no ponto que você perguntou, importante nós refletirmos sobre essa autoridade moral e espiritual de Jesus, que o irmão Paiva Neto descreve na página, aliás, em todo o livro, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. E nós trazemos um extrato da página 101 dessa publicação, dentro do título O Triunfo dos Reis, do Rei dos Reis. O Triunfo do Rei dos Reis. O irmão Paiva nos escreve: Jesus sobrepujou a dolorosa crise da crucificação. Quando julgaram havê-lo morto, ao erguer o seu corpo dorido para o escárnio da multidão em suspense, foi então que o glorificaram, colocando-o acima da craveira comum. E todos os povos, perante a história, puderam contemplá-lo. Sua soberania inspira amor, generosidade e justiça. Daí ser ele o mais perfeito governante para o planeta Terra, o divino político, o sublime religioso. Não tirou vantagens dos povos, submeteu-se à maldade extrema para servi-los e venceu triunfante com a ressurreição a própria morte. Então, qualidades morais e espirituais que fizeram com que Jesus ressurgisse da própria morte e permanecesse vivo pelos séculos dos séculos e também fosse o detentor das chaves da morte e do inferno. E não somente das chaves da morte, mas também das chaves do céu, como nós temos no outro relato, no Santo Evangelho dele, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 19, onde o pedagogo celeste diz ao apóstolo Pedro, abre aspas: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Fechar aspas. Então Cristo, tendo as chaves da morte e do inferno e também as chaves do céu, tem autoridade moral e espiritual suficiente para definir quem adentra ou quem habita, por exemplo, as regiões elevadas do mundo da verdade, no céu elevado da terra, ou as regiões de atraso do mundo espiritual. E também define e autoriza a reencarnação desses espíritos no mundo material para darem sequência na sua evolução.
E é interessante a gente refletir sobre qual parâmetro o Cristo possui para definir quem ingressa nessas regiões elevadas ou inferiores, ou quem, mesmo estando na Terra, se conecta a essas regiões elevadas do mundo espiritual ou regiões de ignorância, de atraso no mundo da verdade. E esse parâmetro divino é justamente o novo mandamento de Jesus, onde o Cristo de Deus, em seu santo evangelho, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. E este novo mandamento é definido por Alzirus Arur no poema do Novo Mandamento, onde o saudoso proclamador denomina o novo mandamento do Cristo de Deus como chave da vida e chave da morte. E é justamente este trecho que a gente destaca do primeiro livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, o livro Paiva Neto e a proclamação do novo mandamento de Jesus, a saga heróica de Alzirus Arur na Terra. Na página 257, dentro deste título, Chave da Vida e Chave da Morte, o irmão Paiva, em entrevista ao jornalista Hermano Noronha, no dia 13 de setembro de 1991, na rádio Aparecida do Norte, em Aparecida, interior de São Paulo, escreve o seguinte, descrevendo essa entrevista: analisando a palavra do proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Alzirus Arur, constante do poema do Novo Mandamento e de inúmeras pregações fraternas, concluímos, meu caro Noronha, que é chave da vida, este novo mandamento de Jesus, para quem ama sem interesses escusos, realizando-se, embora o mundo inteiro esteja contra essa pessoa. Já aqueles que ainda não aprenderam a amar como Jesus nos amou e tem amado, decretam a falência da própria alma, tornando-se prisioneiros da chave da morte, até que o amor do Pai Celestial, o amestrador, os desperte para a autêntica origem, que é o colo de Deus, o amor infinito. Então, minha irmã, o Cristo de Deus detém as chaves da morte e as chaves dos céus, porque antes de tudo Ele detém a chave moral que determina se o espírito terá afinidade com regiões elevadas ou afinidade com regiões inferiores do mundo espiritual, que é justamente o novo mandamento dele. Se o espírito vivencia ou se esforça para vivenciar esse novo mandamento a cada dia, ele acessa a chave da vida. Por isso se liga a regiões elevadas do mundo espiritual. Agora, se o espírito não presta atenção, não quer vivenciar este novo mandamento do Divino Mestre, ele se coloca para o lado da chave da morte. E aí a conexão será com regiões de atraso do mundo da verdade, até que esse espírito perceba as providências que o mundo espiritual elevado está promovendo para que ele se renove, se arrependa e retome a prática do bem, acessando a chave da vida. E Jesus nos dá todas essas oportunidades espirituais de felicidade e de realização no bem. Um abraço para Isabel Flores e a todos que estão mandando suas questões também sobre o Apocalipse de Jesus. No 998318195, a gente está também pelo YouTube, canal da Religião Divina no YouTube, e pode deixar os seus comentários ali também. E além de ativar, aliás, o sininho para você receber todas as notificações da Religião do Terceiro Milênio. A próxima questão é do Carlos Alberto de Souza Mendes, de Salvador, na Bahia. Queria saber se a mensagem do Apocalipse se aplica a alguma época específica da história. Meu irmão Carlos, obrigado por sua pergunta, muito importante, por sinal, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A mensagem redentora do Apocalipse de Jesus se origina no Pai Celestial, que a entregou a Jesus, que por sua vez, por intermédio de um anjo, compartilhou com João Evangelista e Profeta, que deu o seu testemunho a todos nós em humanidade através do livro das profecias finais. Ora, se é uma mensagem que tem decorrência do coração, da mente, do Espírito do Pai Celestial a todos nós, naturalmente que é uma mensagem que vem do espaço e tempo de Deus e não está restrita, não está presa a parâmetros do calendário material.
Por isso que o Irmão Paiva Neto, no livro Somos Todos Profetas, logo na sua abertura, na página 17, nos traz uma importante chave para compreendermos o tempo das profecias do Apocalipse acontecerem, sob o título Profecia e Tempo. Ele escreve: a grande dificuldade para tornar claro aos homens o entendimento das profecias e a época de serem realizadas é a compreensão do real valor do tempo, segundo a sua essência intemporal. Porque para o ser humano o tempo flui, isto é, passa, e para Deus o tempo é. Não foi sem razão que Immanuel Kant, o autor de Crítica da Razão Pura, concluiu que o tempo é a grande mentira dos homens. Os intérpretes da profecia incorrem em erro ao querer associar o cumprimento dela a datas ou a limites do calendário material humano, e podem se colocar em descrédito não só a si próprios, como correm o risco de colocar em descrédito a própria profecia, incorrendo numa responsabilidade moral e espiritual muito grande. E assim também o Irmão Paiva nos escreve, e a gente traz outro trecho importantíssimo para a nossa reflexão, no livro As Profecias Sem Mistério, na versão Pocket, páginas 233 e 234, dentro do título A Revelação não é uma loteria profética, onde a certa altura ele nos faz refletir. Repito que o último livro da Bíblia não constitui uma loteria, na qual alguém chega perguntando: qual o palpite? Que número? E quanto ao Apocalipse, por extensão, seria: o que vai acontecer? Seca onde? Inundações? Em que região? Guerras? Quando? Devemos acrescentar o raciocínio de que o Apocalipse não é fato que ainda vá sobrevir, porquanto já está ocorrendo há muito tempo. É como se encontra na segunda voz do livro das profecias finais, capítulo 14, versículo 8, abre aspas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Fechar aspas. Ele, o Apocalipse, é uma revelação profética. No entanto, o anjo que anuncia acontecimentos que se deverão realizar surpreendentemente brada: caiu Babilônia. É tão certa a ruína de Babilônia no futuro que ele a apresenta como passado, algo já ocorrido. E mais ao final, o autor ainda destaca: só na profecia pode falar-se assim o futuro anunciado como passado. Pois, como explicamos a respeito do dia do Senhor, nesta mesma série, o Apocalipse de Jesus para o simples de coração, o tempo de Deus não é como o nosso, que passa. É um eterno presente. Seu tempo não tem idade, é como o seu amor. Não é velho nem novo, é perene, porque Ele é o próprio Deus. Então, somente numa profecia que origina-se desse espaço e tempo de Deus, nós podemos ver acontecimentos futuros trazidos como se já tivessem acontecido, conforme o anjo destaca: caiu a grande Babilônia. E aqui também o Irmão Paiva menciona, meu irmão, que a gente deve perceber que o Apocalipse não é fato que vá sobrevir, porquanto está acontecendo há muito tempo em humanidade. Agora, o importante ensinamento que nos traz a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é que as profecias elas vão ocorrendo em ciclos menores dentro de grandes ciclos. E conforme esses ciclos menores da profecia vão acontecendo, eles vão se amplificando, vão ampliando-se em intensidade até atingirem um auge,
E é justamente o momento presente que nós estamos vivendo em humanidade, o fechamento de um grande ciclo apocalíptico, onde esses ciclos menores vêm se cumprindo cada vez mais, atingindo um auge em intensidades maiores. Por isso é que a gente associa mais facilmente o livro das profecias finais a momentos que nós estamos enfrentando no presente da humanidade. Porém, como nos esclarece o irmão Paiva Neto, ele já vem ocorrendo há muito tempo. E nós estamos em momentos da conclusão desse grande ciclo profético apocalíptico e da inauguração de um outro. E qual é o fato, a maior notícia de todos os tempos da humanidade que vai marcar a transição desses dois grandes ciclos? Justamente a volta triunfal do Cristo de Deus ao planeta Terra, iniciando uma era nova com aqueles que merecerem no bem por suas obras, por seu merecimento, por suas realizações firmadas no Cristo de Deus, inaugurar um grande ciclo novo, a etapa de regeneração, uma era de paz, de institucionalização do novo mandamento dele para com todos nós em humanidade, que nos esforçarmos no bem. Exatamente. A gente agradece a todos pela audiência, pelas questões também. Lembrando que a série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração está disponível no aplicativo Boa Vontade Play. Você pode baixar gratuitamente e se tornar um assinante prêmio para acompanhar as mais de 450 aulas que o irmão Paiva gravou entre 1990 e 1992, além de acompanhar a comunicação 100% Jesus. Irmão Alain, muito obrigada. Deus está presente. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos estar na sintonia desses momentos que a Juliana comentou, da série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, aprendendo cada vez mais com o irmão Paiva Neto, e os momentos de estudo que nós temos a partir das igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, momentos online que você pode obter outras informações entrando em contato com a comunicação 100% Jesus, WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Rádio, código 11 99 831 8195. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bem lembrado, irmão Alain, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em São Paulo. A gente agradece também a sua audiência. Qualquer dúvida, entre em contato mesmo. A gente reforça o WhatsApp 99831819511 é o DDD. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.